Oi, gente. Acho que realmente estava travando. Pronto, agora acho que voltou. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir agora, gente? Que acho que a live anterior deu uma travadinha. Vamos continuar. Vou voltar um pouquinho só, tá? Porque eu acho que a live anterior deu uma travada, né? Mas vamos voltar, gente, tá? Rio Burajiro, manda um abraço para Hamamatsu. Gente, um abraço grande para a turma de Hamamatsu. Eu faço atendimentos de crianças aí da região de Hama. Então, um abraço para todo mundo aí, o pessoal de Hamamatsu. Fugindo um pouquinho aqui, mas dizer que Brasilian Day estava bem cheio, mas bem organizado. Eu achei que foi um dia, né, da comunidade ficar muito felizes, né? Tava bem gostoso. E Hamamatsu aí está de parabéns pela cidade, pela organização, ok? Bom, gente, a live anterior travou e eu estava falando bem lá sobre as dificuldades de aprendizagem, principalmente nessa parte da nossa vida adulta, né? Porque quando a gente fala de dificuldade de aprendizagem, atraso no desenvolvimento, a gente sempre pensa nas crianças, né? E como eu falei, na fase da adolescência, que ela se mostra mais, que fica mais visível, mais perceptível. Mas não, né? Nós trazemos essas dificuldades para a vida adulta também. E ela, por vezes, acaba tendo uma carga maior, vamos dizer assim, né? Ela acaba trazendo pra gente um sobrepeso maior, porque nós temos responsabilidades até então enquanto adultos que as crianças e adolescentes ainda não passam por isso, né? E isso atrasa sim o nosso desenvolvimento, atrasa as nossas oportunidades, né? Atrasa as nossas chances de ter um lugar melhor de trabalho ou ter uma opção melhor para se viver. Então a gente acaba assim levando essas dificuldades também para a vida adulta. E isso, né, também faz com que a gente comece aí a ter alguns problemas. Entre eles, né, a desatenção, a baixa capacidade de memória, a dificuldade de manter foco, né? A gente começa a ter uma grande dificuldade de manter foco. Então, quando a gente começa a fazer alguma coisa, a gente já logo para, ou a gente mantém, mas numa frequência muito menor do que a gente precisa. Então, esses atrasos que a gente fala, né, no desenvolvimento, ele não é só relacionado às crianças, né? Quando a gente olha para a infância e a gente não cuida desse atraso, ou a gente acha que logo vai passar, ou a gente deixa por conta da criança, por conta e risco dessa criança, pode ser sim que ela saiba lidar com essa situação e que ela passe com isso, por isso, né? Vamos dizer assim, ela consiga passar por isso. Mas tem algumas crianças que têm uma dificuldade maior e aí ela arrasta essas dificuldades para as outras áreas. Então, as dificuldades de aprendizagem que a gente tem, elas são inúmeras, né? Elas podem ser tanto cognitivas, então as nossas habilidades, né, de atenção, de concentração, de foco, essas nossas habilidades, elas nos difere, né, dos demais. Então a gente para, a gente pensa, a gente planeja, a gente organiza, a gente executa, né? Então nós somos diferentes das outras espécies justamente por essa capacidade mental que nós temos, né? Só que por algum motivo, né, existem aí algumas dificuldades para a gente aprender, seja um idioma, seja um trabalho, seja um serviço que eu preciso fazer que seja manual ou que seja mental, que eu preciso, né, tá ali em constante linha de raciocínio, em pensamento, eu preciso estar construindo sinapses, né, aprendizado, vamos dizer assim, dentro do meu cérebro o tempo todo, né? E aí isso tem uma maior dificuldade para algumas crianças, né? E é normal,
sentir dificuldade nas coisas, tá? Principalmente quando nós estamos expostos ao novo. Então, as crianças que chegam do Brasil para o Japão e entram na escola japonesa, é normal, tá, mães? É comum, faz parte do aprendizado, sim, inclusive, elas sentirem essa dificuldade de aprendizagem, elas terem essa barreira, que é, no caso, a barreira da língua, né? A barreira linguística, ela existe, e aí isso contribui também para um atraso do desenvolvimento dessa criança e desse adolescente, tá? Quando eles chegam aqui no Japão e também, né, vindos de escola brasileira, já habituados à cultura, habituados à forma de escrita, à leitura, e chegam aqui e são introduzidos na escola japonesa, também é de se esperar que eles deem uma travada, né, que eles sintam uma dificuldade maior em relação ao ensino e à aprendizagem, tá? Porque a gente fala muito de, a criança não aprende, a criança não aprende. Depende muito também de quem é que está ensinando. Como que esse profissional entende essa criança, esse adolescente, ou a gente mesmo, né, adulto, né? Ele consegue lidar com essas diversidades? Não, ele só consegue dar uma aula padrão, com uma estrutura padrão e que teoricamente funcione para todo mundo. E aí quando ele se vê diante de um cérebro que é diferente, que tem as suas especificidades, né? Que tem as suas coisas mais específicas para aprender e ele não sabe como lidar, ele simplesmente segue com a aula e aí cabe às crianças, cabe aos adolescentes a seguirem dentro, né, da sala de aula e tentando aí repor por conta todos esses buraquinhos, vamos dizer assim, esses atrasos, né, essas falhas na aprendizagem. E quando isso acontece, naturalmente ele atrasa o meu desenvolvimento. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Que eu não tô conseguindo ter o retorno de áudio, tá? Mas se não tiver o som, vocês me mandam uma mensagem, por favor. Que aí dá pra ler, tá? Eu só não consigo ouvir se o áudio tá chegando. Mas vamos lá. Então, quando as crianças se encontram, né, nesse ambiente que elas têm que correr por fora ou dar conta daquilo que elas não aprenderam. Cíntia Mural. Ai, Cíntia, obrigada. Tô ouvindo assim. Obrigada, Cíntia, porque a gente sai falando, aí depois o áudio tá desligado ou tá baixo. Alguma coisa assim, tá? Ok. Muito obrigada, Cíntia, pelo retorno. Ótimo, que assim eu só vou, né? Voltando, então, o que a gente estava falando, né, das crianças correrem por fora delas e irem atrás daquilo que falta. Tem criança e adolescente que isso é muito fácil, né? E adulto também. Tem adulto que tem uma facilidade maior de percepção, de entendimento, a linha de raciocínio é mais rápida, o tempo de permanência, o tempo de foco, de atenção, de concentração, enfim. Ele tem isso aí alinhado, vamos dizer assim. Mas nem todos somos assim, né? E também não é pra tudo, né? Então nem todo mundo é bom em tudo, tá? E isso é fato, ok? O nosso cérebro, ele não consegue também dar essa capacidade extrema para tudo. Então, às vezes eu sou extremamente bem em conteúdos escolares, por exemplo, em conteúdos de aprendizado, mas eu deixo a desejar na questão social, né? Na relação com o próximo, na troca, né? Então, às vezes eu tenho uma coisa que é muito boa numa área e eu sou um pouco falho na outra. E isso faz parte, né? As crianças são assim, os adolescentes também são assim e nós adultos também somos, né? Então, quando a gente fala de aprendizagem, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está falando de coisas que são para a vida, né? As habilidades cognitivas, quando a gente começa a estudar neurociência, neuroaprendizagem, neuroafetividade, enfim, a gente começa a ter a ideia do funcionamento cerebral e de como cada área dessa funciona e como ela pode vir a ajudar essa criança, como ela pode vir a ajudar esse adolescente, né? Como que isso tudo pode fluir de uma maneira bonita, de uma maneira boa, de uma maneira bacana, para fazer com que essas crianças, esses adolescentes sigam nessa linha de desenvolvimento. Marilena tá falando que não tá me ouvindo, Mari?
Marilene Rodrigues, não tem voz. Gente, mais alguém não está ouvindo? Se alguém puder dar um retorninho aí, de que se o áudio tá normal, que a Mari tá falando que não tá ouvindo. Ou se tá travando a live de novo, porque no comecinho a live travou e aí eu dei uma parada, gente. Então, se alguém que estiver assistindo, tá? Mari, eu acho que eu vou continuar, tá? Porque a gente já deu uma atrasada aí, porque a live parou no começo. E então, mas se alguém tiver conseguindo ouvir aí, que a Marlene falou que não tem voz. Mas enfim, vamos continuar. Se mais alguém escrever aí, eu tento parar a live e continuo então, gente, porque não sei. Vamos lá. Sônia Kabuki, está perfeito no momento. Então, gente, vocês estão ouvindo, né? Cíntia Muroca, pra mim tá ok, não tá travando não. Perfeito, então vamos lá, gente. Porque esse assunto aí dá um pouco de pano pra manga, né? Vamos dizer assim. E dá mesmo, eu acho que tem que dar, porque como a gente tava falando, né? As pessoas mantêm o olhar só pras crianças. E não é só, né? Não é só as crianças. Muitas vezes, muitas crianças que eu atendo, muitos adolescentes que eu atendo, que chegam pra mim com dificuldade de aprendizagem, porque sim, sou uma terapeuta da aprendizagem, né? E a gente percebe que existem dificuldades hoje na criança que são remanescentes de pai e mãe, né? Que na anamnese, quando a gente faz aquela conversa com os pais para conhecer o histórico, né, da criança, muitas perguntas dos questionários, enfim, as mães falam, mas eu era assim, ou o pai fala, eu fazia isso, nossa, é muito meu comportamento. Então a gente percebe que essas dificuldades, elas existem nos adultos, né? Só que ficam mais visíveis e a gente acaba cobrando mais das crianças do que de nós mesmos, né? Mas a importância é a mesma. A importância da gente olhar para essa saúde mental, a importância de a gente olhar para o nosso desenvolvimento, ela é a mesma, seja com as crianças, com os adolescentes ou com nós adultos, tá? E que por vezes a gente também precisa ter um pouco mais, né? Dessa atenção sobre o que está acontecendo com a gente. Por que eu não evoluo em certa área? Por que eu chego até aquele degrau e dali eu não passo? Por que entra ano, sai ano, eu não consigo caminhar, né? Parece que eu dou um passo para frente e 2 passos para trás. E aí eu acabo entrando nos mesmos erros, eu acabo enfrentando as mesmas dificuldades com as mesmas situações. Então isso é passível da gente procurar se entender. Como que isso funciona, por que eu faço isso, qual o caminho que eu devo seguir, por onde eu devo seguir, né? E assim como existem as técnicas que são trabalhadas para as crianças, né? Existem as técnicas que são trabalhadas para os adolescentes e para os adultos. Então, a neuróbica, por exemplo, a neuróbica ela é extremamente indicada para adultos, né? Ela faz assim um sucesso muito grande aí no mundo, vamos dizer, porque ela trabalha, ela estimula, ela auxilia a gente a ter, né, essas áreas de aprendizado fortificadas, né, vamos dizer assim, elas ficam mais fortes, a gente se torna mais capaz, né, a nossa capacidade de entendimento e de compreensão, porque são palavras, né, que a gente acha que é a mesma coisa, mas no seu real funcionamento elas são diferentes, né? E eu consigo ali, quando eu entendo o que está acontecendo, né, comigo, ou esse processo de não evolução, de não desenvolvimento, eu consigo achar e olhar e ver qual é o melhor caminho que eu, enquanto adulto, devo seguir. Com as crianças, né, a gente geralmente busca auxílio de profissional. Então a gente, tá com atraso de aprendizagem da fala, por exemplo. Então, quando a gente está com atraso de desenvolvimento da fala, a gente busca um terapeuta da fala, né? Vamos lá buscar
aqui no Japão, é terapia de linguagem, que eles chamam, né? As fonoaudiólogas japonesas, elas são profissionais da terapia de linguagem, tá? E aí, no Brasil, né, a gente tem as meninas da fonoaudiologia. Oi, Ariane, boa noite, seja bem-vinda. Gente, nós fizemos as primeiras apresentações no primeiro momento da live, que a live caiu, tá? Mas aí a gente tá aqui de novo. Então, é só que eu já comecei falando, então sintam-se todos acolhidos, abraçados. Bom dia, boa noite pro pessoal que tá chegando. E já iniciamos aí, tem um tempinho, falando sobre dificuldade de aprendizagem e atraso no desenvolvimento, né? E quando eu tenho um profissional da fala, da fonoaudiologia, né, que está ali e que vai começar a trabalhar com essa minha criança, porque ela apresentou uma dificuldade de aprendizado. A ausência da fala, o não falar, né? Mamãe, papá, na idade certa, tem 2, 3 aninhos e ainda não consegue pedir alguma coisa, não forma frases de 3 ou 4 palavrinhas, não usa verbo, tem uma dificuldade forte de se expressar, né? Não de comunicação só, né? Também comunicação, se comunicar e se expressar, apesar de parecidas, também são diferentes, né? Então, se você sente aí, pai e mãe, que a criança tem essa dificuldade também, né? Tá com esse atraso da fala, tá com esse atraso do desenvolvimento, mesmo que seja, né? Que seja pela questão de conseguir se comunicar adequadamente ou não. Ela não pede, ela aponta. Ela não fala que ela tá com dor, ela chora. Ela não fala que tá nervosa, ela grita, né? Por exemplo, ela usa outra forma de comunicação para expressar aquilo que ela está sentindo, tá? Então, assim, Vivi, ela não fala, né? Ela tem um atraso de fala, mas o médico pediu para esperar até os 3, 4 anos e eu vou esperar esse tempo para depois ir atrás de uma terapia, de um auxílio médico, sei lá, não importa o que vai atrás desse sentido. E aí fica a criança nesse limbo, né, até os 3, 4 anos, sem ter nenhum tipo de intervenção, sem ter nenhum tipo de ajuda, né? E ela fica com essa ausência de fala, com essa dificuldade de aprendizagem da fala, porque temos que esperar um pouco. E é sabido que a intervenção precoce, ela auxilia muito, 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 muito na dificuldade de aprendizagem desse indivíduo, né? E ajuda, né, a não ter tanto atraso no desenvolvimento. Porque sim, a dificuldade de aprendizagem, ela contribui muito para o meu atraso no desenvolvimento. Quanto mais difícil, por exemplo, vamos lá para a matemática, né? Quanto mais difícil é o meu aprendizado relacionado à matemática, quanto mais neuras eu tiver em relação àquilo, quanto mais ansiedade eu tiver em relação a tudo que envolve números, raciocínio, aquilo para mim é um horror. Então, se eu não conseguir lidar com essa dificuldade de aprendizagem, que por vezes é pontual, ela existe, é aquilo, o profissional vai vir, seja um professor de reforço, seja um Kumon, vai para o Juco, enfim, busque alternativas que auxiliem essa criança, esse adolescente, esse adulto, por que não, a obter uma facilidade maior, a fazer com que essa dificuldade de aprendizado que ele tem, que ele sente, seja sanada, tá? Porque as dificuldades de aprendizagem, a gente consegue eliminar essas dificuldades, tá? Que são diferentes de transtornos de aprendizagem, ok? Nós vamos conversar sobre transtornos de aprendizagens em outras lives, tá? Mas já é importante a gente ter consciência de que dificuldade de aprendizagem é uma coisa e transtorno de aprendizagem é outra, tá?
Mas aqui, no caso pontual, estamos falando sobre as dificuldades de aprendizagem. Então, uma dificuldade de leitura, uma dificuldade de escrita, uma dificuldade de conjunção, de conjugar verbo, uma dificuldade de fazer contas mais complexas, ou mesmo as mais simples, tá, gente? Porque quando a gente tá falando lá dos pequenininhos, aparece bastante coisas assim, que para nós adultos é considerado como fácil, porque muitos chegam e falam assim, mas Vivi, é conta de vezes, é conta de dividir, como que a minha filha não consegue fazer? É simples, eu já fiz, já mostrei, o pai já fez, já mostrou, e a criança não consegue entender aquele processo, aquela linha de raciocínio lá da matemática, e aí vira um fuê em casa, porque vira um fuê na escola, e as coisas meio que se perdem, né? Então, a gente precisa, né, primeiro identificar, né, se é uma dificuldade pontual, se existe um transtorno de aprendizagem, um transtorno do neurodesenvolvimento aí, e como que vai conseguir ser trabalhado dessa forma. Então, o importante é o primeiro passo, né, para os pais, para as mães e para a gente mesmo, é a gente saber o que está acontecendo dentro desse cérebro, né, infantil, né, ou desse cérebro adolescente. O que está se passando ali, né? Ah, mas ele não fala, ele não conversa, na escola eu pergunto, está sempre tudo bem? Que é uma das dificuldades que nós encontramos aqui dentro das escolas japonesas, tá? E aí, independente se escola brasileira, escola japonesa, se é boa, se não é boa, gente, já me perguntaram 1000 vezes o que é melhor, né? E eu sempre falo, o melhor é aquilo que a criança está respondendo, o melhor é aquilo que a família acredita que naquele momento está surtindo efeito e que é aquilo que a família decidiu e que a criança está conseguindo vivenciar, tá? É muito particular essa questão, então eu sempre converso com os pais nesse sentido. Então, aquilo que vocês se programaram, se planejaram, se você está vendo que aquilo está sendo viável para sua criança, está sendo positivo para o seu filho, ele está se desenvolvendo dentro do esperado, né? Ou pelo menos ele está conseguindo ali realizar as coisas que precisam dentro da escola? Se sim, ok, ótimo, né? Só continua, busque ajudas por fora. Aqui no Japão a gente tem essas opções, né? Tem essas possibilidades de estar colocando os adolescentes para estudar no horário extra-aula. As crianças têm os clubes também, os gigaclubes. Alguns é voltado mais para recreação, mas outros têm sim um trabalho muito bacana que faz o Shokudai das crianças, né, com as crianças, que ajuda, que auxilia. E aí tem as opções também dos professores particulares que ajudam muito nesse caso. Quando a gente trata, gente, de dificuldade de aprendizagem, muito dificilmente sem um profissional, sem um professor de reforço, ou, não sei, dependendo da questão, sem um terapeuta auxiliando essa criança, dificilmente esse cérebro vai conseguir se autorresolver, tá? Até porque a autorregulação, ela é conquistada, assim, vamos dizer, né? Ela é treinada, é uma habilidade que você vai ali desenvolvendo, né? E as crianças ainda não têm esse processo muito bem definido, tanto que elas se regulam e se desregulam muito rápido, né? Em 10 minutos a criança sai do choro para alegria extrema. E o hantai também acontece, né? Ela chora muito, de repente ela tá muito chorona, de repente ela fica muito feliz. Então eles não têm, né, esse processo aí mais organizado, vamos dizer assim. Agora já a gente adulto deveríamos ter, né? A gente deveria ter essa autorregulação de uma maneira mais clara. O nosso cérebro deveria saber se desregular e se regular. Então a gente se desorganiza para a gente se organizar de novo, né? Porém, com os pequenininhos, né, e na adolescência também, por causa de tudo que envolve o processo da adolescência, tá? Então, a questão da puberdade, a questão do bullying, a questão do pertencer ou não pertencer ao lugar onde essa criança está. Então, isso também contribui para que essa regulação não seja tão boa assim, tá? Para que eles tenham esses fatores externos
que dificultam muito essa autorregulação dos adolescentes, dos jovens, ok? Bom, então a dica que fica, né, é nessa questão de a gente procurar um professor de reforço, no caso se for necessário, ou outra forma de aprendizado. Então a gente tem professores que dão aulas particulares, a gente tem professores que dão aula em grupo, então busque auxílio, busque uma rede de pessoas, de profissionais que consigam, né, lidar com as questões da dificuldade de aprendizado dessa sua criança, desse seu adolescente ou sua mesmo, porque como eu falei, a gente mesmo também tem, né, essas dificuldades e elas são naturais, elas acontecem porque a dificuldade de aprendizado é pontual. Ela vai vir, ela vai existir, nós vamos corrigir, nós vamos arrumar, vamos dizer assim, e a intenção é de que essa dificuldade ela suma. Então ela tem lá uma dificuldade com troca de PIB, por exemplo, ou com a escrita invertida, que é uma dificuldade de aprendizagem que acontece lá na alfabetização, né? A criança, em vez de fazer o número 3, ela faz ao contrário, aí fica a letrinha E. E aí você pergunta, que número é esse? Ela vai te falar que é 3, só que quando a gente vê, é a letrinha E. E aí você escreve 1, 2, deixa o número 3 dela, escreve de 4 a 5 e pede pra ela ler. Ela não vai ler o E, ela vai ler 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então isso são treinos, são questões de treino, então a troca pelo O, pelo U, no processo de alfabetização, que também às vezes acontece. Isso são dificuldades, né? Que são coisas que a gente consegue arrumar ali, a criança vai entender o processo ali daquela letrinha ou daquele número ou como que é aquela escrita e aquilo vai sumir. Ela não vai arrastar essa dificuldade lá para a adolescência dela e para a vida adulta, né? Então a gente consegue resolver os problemas pontuais dentro daquele momento que a criança apresentou pra gente ou que o adolescente apresentou pra gente. Claro que quanto mais tempo demora para eu identificar essa dificuldade de aprendizagem, eu identificar essa dificuldade de ensinagem, a gente brinca, né? Lá no Brasil a gente fala muito isso, porque a gente fala muito sobre a dificuldade que a criança ou adolescente e a gente tem de aprender, mas pouco se fala da dificuldade que o outro tem de ensinar, né? Será que aquela pessoa que está me ensinando, ela está plena daquilo que ela está falando, do conhecimento para me ensinar? E talvez eu não esteja aprendendo porque eu não consigo entender, né? Então também temos que pensar nesse sentido, tá bom? Nem sempre é só a aprendizagem, né? A dificuldade de ensinança também existe, né? Mas aí a gente fala disso também num outro momento, ok? Bom, então para que todos saibam, né, é importante a gente saber essa diferença de dificuldade de aprendizagem e de transtorno, que a gente vai conversar em outras lives explicando o que são transtornos de aprendizagem, transtornos de desenvolvimento, de neurodesenvolvimento, tá? Para todo mundo estar um pouco mais ciente e até saber aonde buscar ajuda, como fazer, o que eu posso fazer para ajudar. Por exemplo, se eu tenho uma dificuldade de aprendizagem que é de fala, como eu falei, então eu tenho que procurar um profissional da linguagem. O que eu vou fazer? Eu vou procurar ou um japonês, né? A terapeuta da linguagem, que eles chamam assim, né? Aqui no Japão, os profissionais japoneses, as meninas, né, japonesas que trabalham com fono, né? E brasileiras, as fonoaudiólogas. Então, se é um atraso de fala, uma dificuldade de fala, eu vou buscar esse profissional. Agora, se ela não está nem organizada internamente, então ela tem ali, ela não tem atenção, ela não tem concentração, ela não tem foco, ela não para isso aqui, ó, para ter esse retorno. Ah, Vivi, mas ela fica 1 hora no Keitai e se deixar. Ela fica 2 horas no Keitai e se deixar. Gente, games eletrônicos não contam, tá? Por quê? Quando eu falo de habilidade, de atenção, concentração, foco, tempo de permanência, taxa de resposta, isso não se aplica a eletrônico, tá? Por quê? Porque quando a gente está usando esse aqui, algumas áreas do nosso cérebro são acessadas que faz com que a gente não tenha mais tempo dentro do online, do vídeo ou do game, tá? E não é isso. Então não adianta
fala assim, não, o tempo de permanência dele é ótimo. Tempo de atenção ótimo, ele fica horas no K-Time, ele fica horas no videogame. Não é a mesma coisa, tá? Porque a área do cérebro que é ligada, vamos dizer assim, né, nesses momentos de jogos é uma, né, e na outra área que a gente precisa, ela detém também outras informações. Então não é só a mesma área que fica ali ligadinha, vamos dizer assim, tá? Então quando a gente fala de, eu preciso saber quantos porcentos tem o seu filho tem de atenção, de concentração, de memória, essas questões, é para atividades do dia a dia mesmo. Então, assim, para parar, para tomar um café, para almoçar, para escovar os dentes, para ouvir uma ordem inteira, um comando inteiro de um pai, de uma mãe, né, dos pais não ter que ficar o tempo todo chamando a atenção, ou chamando a criança, falando 10 vezes a mesma coisa. Então, não adianta eu falar que ele tem uma capacidade perceptiva enorme, porque ele fica no game horas e horas e ele acerta tudo, e ele ganha tudo, e ele passa de fases, se ele não tem essa mesma habilidade no dia a dia, tá? Se ele não consegue trazer toda essa bagagem de aprendizagem que ele teve no game, no eletrônico, pro real, tá? Então, a gente colocar os dois assim no mesmo patamar não tem muita funcionalidade, tá, gente? Não é por aí não que acontece. Mas sim, né? Se a criança consegue manter esse tempo de ficar vendo vídeo, ela consegue assistir um filme com começo, meio e fim, a criança consegue ouvir uma história infantil no celular ou no computador e consegue reproduzir, ou quando você pergunta, sei lá, da galinha pintadinha, por exemplo, o que a galinha fez? Pra onde a galinha vai? Você viu o que a galinha comeu? Se ela consegue te responder, né, dentro daquilo que ela viu, ok, tá rolando um foco sim, tá rolando uma atenção sim, a criança está sim atenta àquilo que ela tá vendo. Não é somente um jogo de luzes, né? Não é somente imagens que estão passando na frente daquela criança. Então, nesse caso, nesse sentido, ok, tá? Eu utilizo também o uso do eletrônico, eu acho que tá aí, a gente precisa usar, as crianças têm acesso, a gente tem acesso, então não é dizendo se é bom ou se é ruim, mas eu acho que a gente precisa saber usar, e a maneira certa da gente saber usar. Por quê? O uso do game atrasa o meu desenvolvimento? Atrasa. Tá? A questão da fala, principalmente, comunicação, interação, né? Atrasa muito também. A Cíntia tá falando, aliás, o mundo do game contribui muito para que nós pais nos confundam, tenhamos interpretações equivocadas em relação ao comportamento e dificuldade dos nossos filhos. Minha experiência. Verdade. Cíntia, a gente às vezes acha, e eu vejo isso muito na fala dos pais, muitos pais que buscam, né, atendimento, vem com essa fala, ou quando a gente começa a conversar para saber como é que tá o histórico, o desenvolvimento dessa criança, a gente começa a pegar essas questões, né, e aí eu me falo, nossa, Vivi, passou, eu não percebi, eu não vi, eu achava que tava ali, tava tudo bem, né, porque também é tudo muito novo, né, gente, pra gente a tecnologia, no boom que a tecnologia tá, né, do jeito que veio pra ficar dessa forma, realmente a gente não foi criado assim, a gente não tinha acesso a essas coisas, a gente não tinha a gente não passou por essas questões, vamos dizer assim, né, então eu falo pros pais, é normal a gente não saber lidar com isso, né, porque a gente não passou por isso nem enquanto filhos e agora não tá passando como pais. Então é um aprendizado novo para todo mundo, vamos dizer assim, né? E as pessoas achavam mesmo que pela criança ficar no game, ficar na internet, e aí tá ali, nossa, ela tem 1 ano, ela já sabe mudar de página, ela já sabe fazer busca no YouTube, ela sabe isso, ela sabe aquilo, né? Tá, ela sabe, mas aí quando eu tiro esse recurso eletrônico dela, como que ela abre e fecha uma tampa, ela rosqueia, né, ou uma coisa para abrir e para fechar, ela abre e fecha um zíper, ela abotoa, ela sobe e desce de um banco, de uma escada. Ah, não, né, então, opa, peraí,
vamos tirar essa criança dessa zona de conforto, até para a gente conseguir observar quais são as dificuldades de aprendizagem que ela está tendo, o que está acontecendo com essa criança que ela não está evoluindo. Assim, como eu falei lá no começo da live que cortou, o que está acontecendo para mim que eu não consigo me desenvolver, né? Por que eu caminho e a coisa não flui? Né? Então, o que eu encontro de dificuldade? O que está me segurando, me amarrando e me atrasando? Né? Porque, sim, as dificuldades de aprendizado, ela nos leva ao atraso do desenvolvimento. E aí a gente tem que correr atrás de muitos buraquinhos, né? Como eu falei, que ficaram durante o aprendizado dessa criança escolar, emocional, de relacionamento, de fala, enfim, a gente tem que ir atrás de tudo isso para repor todo esse processo de falha, porque ele vai sendo gradual, né? E aí a gente pergunta, assim, às vezes até para os pais, Cíntia, mas em que momento que você percebeu essa dificuldade forte, né? Em que momento que você percebeu que esse atraso estava acontecendo? E aí quando começa a puxar da memória, vem lá de trás. Aí você fala assim, poxa vida, né? A criança tá com 12, 13 anos, 10 anos, e a gente vem agora correr atrás, né? De ajudar essas dificuldades de aprendizagem para correr atrás desse desenvolvimento sadio, vamos dizer assim, né? Então, é muito uma questão de ter um olhar mesmo. As escolas contribuem muito para isso. Por isso que a maioria das crianças lá com 9, 10, 11 anos é onde a gente começa a perceber que tem dificuldades maiores, né? Por quê? Quando a gente vai no médico aqui no Japão, com uma criança nessa faixa etária, eles já falam, então, né, tá atrasado, né, não sabe, tem dificuldade, vamos levar para sala especial, vamos colocar separado, né, porque precisa, lá é melhor, tem menos criança, tem mais professor, vamos colocar lá, né? E assim é a história que eu escuto assim a rodo que chega através dos pais e das pessoas que me procuram. E aí já fica mais difícil, já fica mais apertado da gente conseguir ter que dar conta de, sei lá, uma década, né, de aprendizado que ficou falho, para que essa criança consiga acompanhar e de repente a turma do Chugaku, e aí onde eles começam a ser avaliados, onde eles começam a ter as provas, e isso eu tô falando da escola japonesa, tá? O pessoal que tá na live, tem gente do Brasil, tem gente do Japão, mas no caso eu tô falando meio que geral, mas nessa questão é mais aqui pro pessoal do Japão, né? Que não existe avaliação, né, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano daqui do Japão, e aí quando as crianças entram no Chugaku, aí começa a ter prova, né, umas coisas mais assim. Eles são avaliados, mas não é nada que seja igual no Brasil, né, que até então tinha reprovação, essas coisas. Então eles são avaliados mais no global, e aí depois que o estudo da matemática começa a pesar mais, o estudo do próprio Nihongo começa a pesar mais, eles começam a ter outras disciplinas que começam a exigir mais desse cérebro, né? A exigir mais de um conhecimento prévio que essas crianças até então não tinham. E aí vira o balaio de gato que por vezes a gente encontra aqui no Japão, tá? Mas deixando claro que as dificuldades de aprendizagem, elas são pontuais, então a gente consegue resolver, e aí dali pra frente ela consegue ir pra outra fase. Aí é como se fosse o game. Vamos dizer assim, é como se fosse o game, sabe? A gente arruma uma fase, descobre como tem que passar, descobriu, a gente passa de fase, e aí a gente continua ali com as novas dificuldades, os novos processos, o que a gente precisa aprender, né? Como que a gente consegue fazer para não ter esses atrasos no desenvolvimento. Mas são pontuais, então fiquem tranquilas em relação a isso. Quando falar que ele tem uma dificuldade de aprendizagem, as dificuldades elas são todas pontuais, então a gente trabalha, né, o terapeuta trabalha, o professor de reforço vai trabalhar, ou o Kumon, ou algum outro método, o próprio Juku, né, consegue aí suprir essa dificuldade e fazer com que essa criança acompanhe esse desenvolvimento saudável, e aí ela não vai ter esse atraso, né,
que acaba trazendo consequências para essa criança futuramente, né? Na adolescência, ela começa a arrastar esses problemas juntos, então o atraso da fala, o atraso de atenção, o atraso de não conseguir se relacionar com os outros, de não conseguir brincar, ou de não conseguir dizer se está feliz, se está triste, se está tudo bem, se não está, né? E eles levam essas dificuldades todas para a fase adulta, e aí às vezes a gente também não sabe nem como se portar, né, diante de alguma situação, mesmo enquanto adulto. Às vezes a gente tem um problema na fábrica, ou a gente tem um problema na prefeitura, né, ou no hospital, e às vezes a gente acha que o que estão falando pra gente não tá certo, e a gente não sabe lidar com aquilo, porque a gente veio trazendo uma dificuldade social, por exemplo, desde muito tempo, e isso não foi trabalhado, isso não foi conduzido de uma maneira certa, e aí eu chego na fase adulta com essas dificuldades, esses problemas todos, tá? Mas sim, isso também é possível. A gente tem a turma da psicologia, as psicólogas, aí, as psicólogas comportamentais, que auxiliam demais. Inclusive, a gente tem uma na live, Sônia, beijo, Sônia, psicóloga, que trabalha aí com adolescentes e com adultos também, e tá aí aqui no Japão, né? Tá aí, eu falo aqui no Japão, tá, gente? Ela atende aqui no Japão, o pessoal lá da região de Nagoya, é um excelente profissional, e a Sônia sabe também conduzir essas dificuldades aí, para que a gente não se atrase enquanto ser humano, vamos dizer assim, tá? Sônia Kabuki, se vocês quiserem aí, é só entrar em contato com ela também, tá? Mas sabemos que as dificuldades são pontuais, eu tenho a quem buscar, né? Então, questões emocionais, questões educacionais, questões de fala, de aprendizado, cada um aí na tua área para estar auxiliando a tua criança, para estar auxiliando o seu adolescente e a gente mesmo, né? A sermos conduzidos para uma linha de desenvolvimento saudável, bom, correto, né? Então é importante a gente saber que sim, que existem caminhos quando a gente trata, né, de dificuldades de aprendizagem, ok? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu aguardo vocês na próxima quinzena. Vamos continuar, né, com a série de lives de dificuldades de aprendizagem. Vamos continuar trazendo esses assuntos, falando sobre infância, adolescência e vida adulta também, porque nós também temos nosso desenvolvimento, né? Nosso neurodesenvolvimento. E eu encontro vocês na próxima quinzena. Quero agradecer ao Portal Me, obrigado pelo espaço, agradecer o carinho, a atenção do Júnior e do Portal Me. Vocês me acham nas redes sociais, então NeuroKidsBR, @NeuroKidsBR, no Instagram e no Facebook. Eu atendo crianças, adolescentes e adultos nas regiões de Chiryu, Toyohashi e Ogaki. Então, se vocês forem da região e quiserem me localizar, Chiryu, Toyohashi e Ogaki, tá? E online, então pra galera aí que mora longe, a turma de Nagano, de Osaka, de Isesaki, de Baraki, enfim, vocês me encontram também aí pelos atendimentos online, ok? Orientação a pais, orientação a professores. Claro que se for dentro daquilo que eu sei, daquilo que eu estudei, daquilo que eu aprendi e dentro daquilo que eu venho clinicando, né? Venho trabalhando já há todos esses anos, estou aqui para ajudar cada um de vocês se precisarem, ok? Gente, obrigada a todo mundo. Cíntia, obrigada, Magina, eu que agradeço. Um beijo forte para todos vocês e na próxima quinzena a gente vai continuar a nossa conversa sobre dificuldades de aprendizagem. Forte abraço, boa semana para todos.